Irmãos, é uma alegria voltar e depois de 11 anos poder falar a vocês novamente deste púlpito como pregador da palavra do Senhor. Eu já estive aqui em outras ocasiões, em outros eventos, por exemplo, eventos do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, ministrando palestras. Mas a última vez em que eu tinha pregado em um culto público da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo foi em dezembro de 2014, há 11 anos atrás, quando eu ainda era pastor auxiliar aqui nesta igreja. Quero agradecer ao reverendo Leandro, colega muito querido, amigo, pelo convite, agradecer ao conselho da igreja, na pessoa do presbítero Zaqueu, pelo privilégio de pregar a igreja, falar à igreja, e como o convite não foi apenas para uma ocasião, mas para 6 ocasiões daqui até o final do ano, então eu falarei a vocês uma vez por mês, nesse segundo semestre, eu escolhi fazer alguma coisa que é muito comum entre os reformados, que é expor um texto mais completo da Escritura Sagrada. Escolhi um livro pequeno para a gente dar conta de começar e terminar durante este semestre. Então, exporemos até o fim do semestre o livro de Ruth. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor neste pequeno texto da Escritura Sagrada, livro de Ruth. E hoje nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe silenciosamente a palavra do Senhor, receba com fé, esta é a palavra do nosso Deus. Depois eu vou orar e então procederemos à exposição da Escritura. A palavra do Senhor diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor a graça da iluminação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. E nós precisamos do auxílio do Senhor para sermos edificados pelo poder da Tua palavra. Nós não conseguiremos ter benefício dela, a menos que o Espírito do Senhor nos acompanhe. Por isso nós temos apenas um pedido a fazer ao Senhor nesta noite: acompanhe-nos com o Teu Espírito, enquanto nós meditamos na palavra do Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos agora, e faze com ele aquilo que apenas o Senhor pode fazer. Encoraja-nos, advirta-nos, estimule-nos através do poder da Tua palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Ruth é um livro que tem tudo para cativar o seu coração. Primeiro porque Ruth é uma história de amor. Tem romance, tem homem e mulher apaixonados, tem casamento, tem nora que ama sogra. Se isso não surpreende você, não sei o que mais poderia te surpreender.
Depois, Ruth pode cativar o seu coração, porque além de ser uma história de amor, Ruth é uma história de esperança. Como nós veremos hoje, o livro de Ruth começa com uma tragédia. Mas à medida em que o enredo dessa história se desenrola, reviravoltas inesperadas acontecem e as personagens do livro são todas conduzidas a um final feliz. E a semelhança com a história da redenção não é mera coincidência. Não é por acaso. Ruth é um livro extremamente encorajador para pessoas que estão sofrendo, especialmente para aquelas pessoas que foram golpeadas seguidamente pela vida, a ponto de dizer que as coisas têm ido de mal a pior para si. Aliás, esse é um bom título para o sermão de hoje. Se você é daqueles que gosta de anotar, está aí o título do sermão: de mal a pior. No entanto, há uma razão ainda maior pela qual o seu coração e o meu coração devem ser cativados pelo livro de Ruth. É que este livro mostra como Deus conduz as diferentes circunstâncias da vida do povo de Deus, incluindo as suas decisões equivocadas e o sofrimento causado por essas decisões, para cumprir o seu propósito redentor. Na verdade, Ruth é sobre isso. Ruth não é apenas uma história de amor entre um homem e uma mulher. Ruth é sobre Deus. Deus é o personagem principal deste livro. O amor entre as outras personagens nada mais é do que um símbolo, um sinal do amor de Deus. E a reviravolta que as personagens experimentam ao longo da história do livro apenas tipifica aquela reviravolta da qual fazem parte todos aqueles que são alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Antes de entrarmos na passagem, algumas informações introdutórias. Ruth é um livro anônimo. Nós não sabemos exatamente quem o escreveu. Alguns estudiosos sugerem que tenha sido Samuel, o autor do livro de Ruth. Mas embora isso seja possível, não há absolutamente nenhum indicativo que isso seja provável. Além disso, Ruth é um livro de data desconhecida. Não é possível saber quando exatamente o livro de Ruth foi escrito, embora as últimas palavras deste livro, que são uma pequena genealogia de Davi, deixe claro que foi ou durante ou depois do reinado do filho de Jessé. Nós não sabemos quem escreveu Ruth, nós não sabemos quando ele foi escrito, mas nós sabemos com certeza a ocasião em que os fatos narrados nesse livro aconteceram. O versículo 1 começa com a seguinte expressão: nos dias em que julgavam os juízes. Se você conhece a história do povo de Israel, você sabe que o tempo dos juízes foi um período de grande rebeldia da nação de Israel contra o Senhor. Foram cerca de 350 anos em que a verdadeira adoração ficou abandonada, falsos deuses passaram a ser adorados entre o povo de Deus, e a vida moral e social da nação de Israel começou a sofrer as consequências disso. Existe uma expressão que aparece repetidamente na segunda parte do livro dos Juízes, que é muito reveladora. Você que lê a Bíblia sequencialmente já se deparou com essa expressão. É a expressão que diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um
fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Esse era o período dos juízes. E no período dos juízes, Deus costumava manifestar o seu desagrado, o seu juízo contra a rebeldia do seu povo. Esse tempo, irmãos, os dias dos juízes, eles foram marcados por uma dinâmica de rebeldia da parte do povo e disciplina da parte de Deus, que frequentemente fazia com que o povo de Israel experimentasse momentos de instabilidade social, instabilidade política e instabilidade econômica, manifestando o seu juízo sobre o povo. A história de Ruth se passa em um desses momentos e começa com uma família que não reage bem a ele. Verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Se você estranhou a versão, é porque eu li a versão Nova Almeida atualizada neste momento. Mas acompanhe aí na versão que você está usando. Irmãos, quando nós lemos a segunda parte desse versículo, que um homem deixou a cidade de Belém e foi para Moabe, a nossa tendência imediata é interpretar a atitude desse homem, por enquanto desconhecido, como um ato de previdência obediente de alguém que está cuidando da sua família. Afinal de contas, deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui. Quem não faria isso diante de uma situação semelhante? Quem de nós, diante de uma situação de fome no seu país, não daria os seus pulos para alimentar a sua família, abandonando a sua terra, caso necessário, se ele tivesse condições para isso? Mas essa nossa tendência de interpretar este ato como se ele fosse um ato de obediência previdente, apenas revela 2 coisas a nosso respeito. Primeiro, a dificuldade que nós temos de superar a distância que existe entre nós e os fatos narrados pelo texto bíblico. Sabe por que é que nós interpretamos o texto assim? É porque nós somos cristãos neotestamentários, do Novo Testamento. A nossa identidade religiosa não está relacionada à nacionalidade, e muito menos não está relacionada à nossa terra. Além disso, nós somos cidadãos ocidentais de um mundo globalizado. Para nós, as fronteiras geográficas têm pouca ou nenhuma importância. Além disso, isso revela a nossa tendência a uma hermenêutica horizontal dos fatos da vida. Lamentavelmente, irmãos, nós somos muito tendentes a interpretar a vida em uma perspectiva horizontal, sem levar Deus em conta. Quando nós nos deparamos com uma situação de crise, a nossa primeira reação não é perguntar o que Deus tem a ver com isso. A nossa primeira reação é perguntar quais são as causas dessa crise. Quais são os meios através dos quais eu posso controlar esta crise e sair dela? Frequentemente nós desconsideramos que crises têm a ver com a nossa relação com Deus. E nós imaginamos que elas são apenas uma questão entre nós e os outros, ou apenas uma questão entre nós e o mundo. São essas coisas que nos fazem olhar para este homem, deixando Belém e caminhando em direção a Moabe com a sua família, como se ele estivesse sendo um homem obediente e previdente. Mas deixa eu lembrar algumas coisas a você.
Tempos de fome não são incomuns na história do povo de Israel. E no relato do Antigo Testamento, fome nunca é apresentada como resultado de condições naturais. Fome é sempre um instrumento utilizado por Deus para uma de duas coisas: ou promover deslocamento. Deus às vezes mandava fome para que os seus servos o obedecessem e fossem para outro lugar onde ele desejava que eles estivessem. Foi assim com Abraão, por exemplo. Foi assim com Jacó, por exemplo. Deus mandou fome para aquela região para que eles pudessem ir, se movimentar para outro lugar. Ou então Deus utilizava fome para disciplinar o seu povo. E isso não era algo desconhecido dos judeus. Veja, por exemplo, o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 20. Deuteronômio 28, 15 a 20 diz assim: se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Portanto, a lei previa que quando o povo de Deus se afastasse do Senhor, Deus haveria de castigá-los enviando fome. Quando nós consideramos isso, nós percebemos que o que estava acontecendo naquela ocasião era mais do que uma casualidade climática. A fome não era porque o tempo estava ruim. A fome era porque o povo de Deus estava sendo disciplinado por Deus. Deixa eu lembrar você de outra coisa. A administração da relação com Deus no Antigo Testamento era diferente da administração da relação com Deus no Novo Testamento. Os fatos narrados em Ruth se deram em um momento da história da redenção em que a identidade religiosa do povo de Deus estava diretamente conectada com a sua nacionalidade, e de modo todo especial com a sua terra. Esse é um momento da história da redenção em que fronteiras geográficas importam. Elas tinham um profundo significado espiritual. Por quê? Porque Deus tinha decidido habitar com um povo, o povo de Israel, em uma terra, a terra de Canaã. E quando nós nos lembramos disso, nós percebemos que, ao invés de obediência previdente, o ato desse homem foi, na verdade, uma fuga rebelde e inconsequente. Se a fome era disciplina de Deus, qual era a resposta adequada do povo de Deus a essa disciplina? Era humilhação e arrependimento. Isso era o que um israelita deveria fazer, e isso era o que ele deveria estimular os seus irmãos a fazer naquela ocasião. Mas o que é que este homem faz? Ele pega a sua família e tenta fugir, tenta escapar
da disciplina do Senhor. O narrador não nos diz isso claramente aqui. E a razão pela qual ele não faz isso é muito simples, é que ele está escrevendo um texto literário. E em textos literários ele conta com a sua capacidade de interpretar as coisas nas entrelinhas. Então veja como ele sugere isso através de um recurso literário que é a ironia. Preste atenção em alguns detalhes interessantes aqui. Qual é o nome deste homem? O nome dele é Elimeleque. Sabe o que é que isso significa? Deus é rei. Qual é o nome da cidade de onde ele sai? O nome da cidade é Belém. Sabe o que é que isso significa? Casa de pão. E sabe qual é o lugar para onde ele vai? Moabe. Veja o que Deus disse a respeito dos habitantes desse lugar, em Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 e 4. Ele diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por quê? Atenção. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Percebeu a ironia? Diante de uma situação desconfortável, que resultava da amorosa disciplina do Senhor, um homem cujo nome era Deus é Rei, ao invés de descansar no Senhor e esperar dias melhores na terra em que Deus escolhera habitar com o seu povo, deixa um lugar cujo nome é Casa de Pão, para buscar pão entre aqueles que no passado tinham negado o pão aos antepassados dele. Isso é o que está acontecendo nos 2 primeiros versículos dessa passagem. E se você está me acompanhando e não dormiu ainda, a essa altura, você que antes estava tendente a elogiar Elimeleque, agora quer apedrejá-lo, certo? Eu sugiro que você se lembre das palavras de Jesus aos acusadores da mulher adúltera e devolva as suas pedras ao chão. Porque o que Elimeleque faz aqui não é muito diferente do que nós costumamos fazer quando nós estamos acuados por circunstâncias difíceis que frequentemente nos sobrevêm como disciplina do Senhor. Por exemplo, quando nós enfrentamos certa dificuldade financeira, que pode ser uma disciplina do Senhor. Nem sempre é, mas pode ser. Ao invés de perguntar ao Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com isso? E ao invés de revisar os nossos hábitos de consumo, nós buscamos soluções imediatas, soluções arriscadas, como, por exemplo, fazer dívidas impensadas, investimentos duvidosos, para resolver a coisa do nosso jeito. Quando nós enfrentamos conflitos relacionais, no casamento, na família, com os nossos filhos, ao invés de refletirmos sobre a nossa responsabilidade e mudarmos o nosso procedimento, nós optamos por encontrar aqueles conselheiros que se aproximam de nós com o discurso de que o problema é sempre o outro, nunca a gente. Quando nós estamos desanimados com a igreja, ao invés de considerarmos a possibilidade de nós estarmos secos espiritualmente e nos voltarmos a Deus em oração, buscando a nossa restauração, o nosso compromisso, nós decidimos dar um tempo. Eu vou dar um tempo, estou muito desanimado com a igreja, eu vou dar um tempo. Negligenciamos os cultos, a comunhão, a leitura da palavra, como quem se distancia da casa de pão
para tentar encontrar alimento nas terras de Moabe. O que eu quero que você perceba inicialmente é que Elimeleque nada mais é do que um retrato, uma imagem da nossa tendência de tentar resolver as nossas crises por conta própria, longe do Senhor, correndo atrás de coisas que já se mostraram incapazes no passado de nos redimir, ao invés de nos humilharmos, nos arrependermos e buscarmos a santidade do Senhor com fé. A pergunta que não quer calar é: isso funciona? Tentar encontrar pão em Moabe? O restante da passagem mostra que não. O restante do texto que nós estamos estudando hoje mostra que sempre que nós tentamos fugir das situações desconfortáveis, promovidas pela disciplina de Deus, imaginando que nós vamos conseguir escapar, fugir e amenizar o nosso desconforto, o resultado é inverso. O que acontece? O nosso desconforto e o nosso sofrimento são ampliados. Imagine Elimeleque saindo de Belém em direção a Moabe, no começo da viagem. E imagine que ele seja questionado por alguém a respeito daquilo que ele estava fazendo. Tirar a família do ambiente do pacto, levá-la para longe do tabernáculo, para longe do culto, para longe da lei, para longe da comunhão. Provavelmente, ele tivesse uma resposta na ponta da língua. Ele dissesse: é só por alguns dias, até essa estiagenzinha na qual nós estamos neste momento passar. Logo, logo, nós estaremos de volta. Você sabe o que é isso? O seu coração, como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E a sua mente, como digo eu, é uma fábrica de desculpas. Nós somos muito habilidosos para encontrar uma desculpa para nos encaminharmos para longe dos caminhos do Senhor. Não foi isso que Elimeleque eventualmente pensava que aconteceu. Ele ficaria muito mais tempo do que imaginava em Moabe. E ele intensificaria o sofrimento da sua família, em especial o sofrimento da sua esposa Noemi. Noemi, aliás, irmãos, é uma das personagens principais do livro de Ruth. O nome dela significa doce ou agradável. Então, vocês jovens que estão procurando nome de meninas para os filhos que vão nascer, aí está um belíssimo nome, Noemi, doce ou agradável. Mas a vida dessa Noemi, fora de Belém, foi bem diferente do nome, a ponto de quando ela voltou para Belém, ela pedir para ser chamada por outro nome, porque doçura não mais representava aquilo que ela era. E ela sofreu alguns golpes em Moabe. O primeiro golpe foi a morte do marido. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois de ter chegado em Moabe, Elimeleque morreu. O versículo 3 diz apenas que foi algum tempo depois, o que sugere que foi pouco tempo. E não sabemos também como isso aconteceu. Mas quem já perdeu um cônjuge sabe que não interessa como ou quando isso aconteça. Isto é sempre um golpe significativo. E na sociedade em que Noemi vivia, isso tinha um peso ainda maior. Por quê? Porque ela era uma sociedade patriarcal. As mulheres não realizavam
boa parte das atividades que as mulheres dos nossos dias realizam. Elas não tinham renda, elas eram economicamente completamente dependentes do seu marido. Ficar viúva naquela época significava entrar em uma condição de completo abandono, a menos que a mulher tivesse filhos homens que pudessem supri-la. Era o caso de Noemi. Ela tinha 2, Malom e Quilion. E o texto diz sobre eles, que eles naturalmente se estabeleceram em Moabe, casando-se com mulheres moabitas. Essa informação não está aí por acaso. Isso é o autor do texto, mostrando como o pecado de Elimeleque não trouxe apenas consequências para a sua esposa, trouxe também consequência para os seus filhos. Eles se casaram fora do ambiente do pacto do Senhor. As mulheres se chamavam Orfa e Ruth. E esses versículos iniciais não dizem muita coisa sobre essa turma. Aliás, não diz nem quem era casado com quem. Você percebeu? Só diz que tinha 2 homens e tinha 2 noras, Malom e Quilion, Orfa e Ruth. Mas há uma outra coisa que esses textos não dizem, que soa mais forte aos ouvidos de um leitor atento do que se ele dissesse. O que é isso que o texto não diz? Nada de filhos. Nem Malom, nem Quilion. Segundo golpe em Noemi. Não apenas pela falta de alegria de não ser uma avó. Meu pai e minha mãe se alegram sobremaneira por ter netos. Quem segue minha mãe no Facebook sabe disso, não é verdade? Toda semana é uma foto dos netos. Eles costumam dizer que netos são a sobremesa da vida. Netos. Noemi não teve netos. Mas isso não foi um golpe apenas por causa da dimensão afetiva. Isso foi um golpe porque os netos significariam a subsistência do nome da família, a preservação do nome da família, a qual estava relacionada à posse da terra. A perda de um marido, nenhum neto, e um terceiro golpe ainda mais forte estava por vir. O texto diz que tempos depois, morrem também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, sem lhe dar netos. E Noemi termina os 5 primeiros versículos do livro de Ruth, sozinha, em terra estranha, sem suprimento presente e sem nenhuma expectativa de futuro. Vejam só, irmãos, eu não acredito que nós devamos relacionar diretamente todos esses acontecimentos que vieram sobre Noemi à decisão de Elimeleque de deixar Belém e ir até Moabe. Talvez alguns deles estejam relacionados. Por exemplo, eu não sei como é que os filhos de Noemi morreram, mas pode ser que Elimeleque ou seus filhos tenham sido assassinados por razões étnicas, por exemplo. Isso era muito comum naquela ocasião. Eu não estou dizendo que foi isso. O texto não diz. E nós não podemos dizer aquilo que o texto não diz. No entanto, eu creio que nós não devemos deixar de perceber que a decisão de Elimeleque certamente intensificou o sofrimento da sua família, sobretudo o de Noemi. Por quê? Porque a saidinha temporária deles se estendeu por pelo menos 10 anos. Irmãos, foram 10 anos, uma década, longe do tabernáculo, longe do culto,
longe da leitura da palavra de Deus, longe da oportunidade de serem cuidados pelos seus irmãos e cuidarem uns dos outros. Os filhos deles se casaram fora do pacto e eles deixaram de experimentar a bondade do Senhor quando Deus visitou o seu povo e deu a ele alimento. Nós vamos ver isso a partir da exposição do verso 6 no mês que vem. Vejam, Noemi poderia ter ficado viúva e perdido seus filhos sem netos em Belém? Poderia. Isso continuaria sendo trágico? Continuaria. Mas as lágrimas de Belém são mais doces do que as lágrimas de Moabe. Se ela estivesse em Belém, ela estaria presente no templo, ouvindo a palavra do Senhor, sendo cuidada pelos seus irmãos. Ela choraria a morte do seu marido e dos seus filhos, choraria o fato de não ter neto, mas as lágrimas em Belém são mais doces e menos amargas do que as lágrimas de Moabe. A decisão de Elimeleque não trouxe apenas consequências sobre ele. Expôs sua esposa, seus filhos e aprofundou o sofrimento da sua família. Irmãos, nós vivemos em um mundo quebrado. Todos nós aqui já vivemos o suficiente para saber isso. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Considere as relações de trabalho marcadas pela injustiça. Olhe ao seu redor. Considere o nosso individualismo. Olhe para a sociedade na qual nós vivemos. Olhe como é que o mundo está quebrado. Considere a idolatria do sexo. Até onde a nossa sociedade está disposta a ir para desfrutar desse prazer temporário como se ele fosse a razão de ser da existência. Considere as inversões ao modo natural, a quantidade de casas de prostituição, o número de adolescentes mundo afora arrancadas de suas famílias e levadas para longe para se tornarem objetos do desejo sexual de outras pessoas. Considere o holocausto contemporâneo, o aborto. Quantas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus têm a sua vida ceifada antes de ver a luz do sol, para amenizar o desconforto de pessoas adultas que não querem arcar com as consequências das suas decisões. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Cá para nós, ele não é muito diferente do dia dos juízes. O bordão de juízes cabe para os nossos dias. Não há rei que faça justiça. E cada um vive de acordo com o que lhe apraz. E porque Deus é justo, esse mundo está sob maldição. Eu não sei se você sabe disso. Mas Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vivemos em um mundo amaldiçoado por Deus. É verdade que a ira de Deus, a justiça de Deus, não está sobre nós, o seu povo, como está sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas atenção, isso não significa que nós não possamos experimentar situações desconfortáveis que são reflexos das manifestações temporárias do desagrado de Deus contra o mundo no qual nós estamos vivendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, em termos mais simples: Deus nos disciplina. Ele continua nos disciplinando hoje,
quando nós ignoramos a sua vontade e vivemos de maneira semelhante às pessoas que não o conhecem. E sabe o que essa passagem ensina para mim e para você? Ensina que quando isso acontece, quando Deus nos disciplina, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós nos humilhamos e nos arrependemos, ou nós nos rebelamos e tentamos fugir da disciplina do Senhor. Mas isso não é tudo que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina que quando nós nos rebelamos e tentamos fugir da disciplina do Senhor, nós apenas aprofundamos o nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. É mais ou menos como tracionar um veículo atolado sem um ponto de apoio adequado. O que acontece quando você faz isso? Quanto mais você acelera, mais você atola. É isso. Quando Deus está tratando você, e você ao invés de se humilhar, se arrepender e buscar o Senhor, acha que pode se rebelar e fugir, quanto mais você acelera, mais você atola. Lição da noite então. Quando nós estamos sofrendo, em virtude da disciplina do Senhor, há apenas uma coisa que nós devemos fazer: reconhecer o nosso pecado, nos arrependermos deles e buscarmos o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que esse é o sacrifício que agrada a Deus. Lembra do Salmo 51? O espírito quebrantado. A Bíblia diz que Deus jamais despreza um coração humilde e contrito. Sabem por quê? Não é porque Deus é um ser emocionalmente manipulável, que se sente tocado pela nossa humilhação. Quando a gente se humilha, aí Deus fica tocado porque a gente se humilhou. Não é por isso. É porque o arrependimento consiste em estender as mãos vazias para receber a justiça de Jesus Cristo, que foi conquistada na cruz do Calvário. Você se lembra onde ele nasceu? Em Belém. Você se lembra como ele foi chamado? O pão que desceu do céu. Ele é o pão nascido em Belém que satisfaz o faminto. É nele, Jesus Cristo, que a nossa vida e o livro de Ruth se encontram. Porque, como eu espero que fique claro nas próximas mensagens, Ruth é sobre Jesus. É sobre a família dele, é sobre como Deus dirige a história para cumprir o seu plano redentor, de modo que o Redentor da humanidade carregue nas suas veias não apenas sangue judeu, mas também sangue gentio, porque essa é a família de Jesus. Foi o momento em que Deus introduziu na família de Jesus sangue gentio. E sabe por que ele pode ser o seu redentor e não apenas redentor dos judeus? Porque ele não carregava nas veias apenas sangue judeu. Ele carregava nas veias sangue gentio. Eu espero que isso fique claro nas próximas mensagens. Mas aqui vai a nota de esperança, relacionada ao passado, mas também ao futuro, com a qual eu quero terminar a mensagem de hoje. A nota é a seguinte, frase para o seu Instagram: Deus
nunca é mal sucedido em realizar o que se propõe a fazer. Nós podemos resistir, mas nunca podemos prevalecer. Eu vou repetir, para você botar no Facebook. Deus nunca é mal sucedido em realizar o que se propõe a fazer. Nós podemos resistir, mas não conseguiremos prevalecer. Irmãos, a escolha de Elimeleque não foi uma boa escolha, e aprofundou o sofrimento da sua família, mas você vai ver nas próximas exposições que ela não foi capaz de frustrar o plano de Deus. Porque nenhuma tragédia, nem mesmo a mais grave das tragédias, que é o pecado dos filhos de Deus redimidos pelo seu sangue, pode impedir que Deus faça aquilo que Ele determinou fazer, que é salvar um povo para si. Entenda o que eu vou dizer. A providência de Deus abraça até mesmo as nossas más escolhas, que nos conduz ao sofrimento. Significa que você está justificado por fazer as escolhas más que faz? Óbvio que não. Mas se você é um filho de Deus, saiba, nem mesmo as suas más escolhas frustrarão os planos redentores de Deus para você. Você pode terminar estrupiado, mas vai terminar redimido. Se Deus está trabalhando em você, você pode terminar estrupiado, mas você vai terminar redimido. Como diz R.C. Sproul, na frase com a qual eu termino o sermão dessa noite: Deus está sentado como governante supremo do céu e da terra. Ele tem de tolerar pessoas que são desencantadas com seu governo, se opõem às suas políticas e resistem à sua autoridade. Mas ainda que a própria existência de Deus possa ser negada, e sua autoridade possa ser resistida, e suas leis possam ser desobedecidas, o seu governo providencial nunca pode ser deposto. Ele fará cada uma das coisas que ele prometeu ao seu filho fazer no plano de redenção. Que isso nos estimule a viver para a glória do Senhor e para a nossa própria realização, que é um produto dessa glória. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.